Examinemos nossos caminhos e voltemos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor. Levantemos nossas mãos ao Senhor dos céus. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo José e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versos 15 e 16. Assim diz a palavra do Senhor. Para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Paulo passa a dar algumas razões para evitar os pecados da murmuração e contendas que ele mencionou no verso 14, quando disse: fazei tudo sem murmurações e contendas. Mas para que devemos agir desta maneira? Ele diz: para que resplandeçam como luzeiros no mundo, ou como estrelas no universo. O mundo é um lugar tenebroso, cheio de trevas, e o cristão deve brilhar como luz no meio da escuridão. Foi Jesus quem disse: vós sois a luz do mundo. Ele não se retira da vida normal, o cristão, desse mundo. Jesus orou para que eles não fossem tirados do mundo, mas que fossem preservados do mal. Mas ao mesmo tempo, o cristão não participa da corrupção mundana. Ele é diferente no caráter, não fazendo parte desta geração pervertida e corrupta que vai de mal a pior. Os cristãos, como luzeiros ou estrelas no céu escurecido, resplandecem com as seguintes características. Paulo diz: tornando-se irrepreensíveis. No meio de uma geração corrompida e depravada, como a que nós vivemos e a que os discípulos viveram em seu tempo, o cristão deve valorizar sua reputação, a ponto de não dar motivo para que seja colocada em dúvida ou atacada. Nós lemos em Provérbios capítulo 22, verso 1, que a boa reputação vale mais que grandes riquezas. Desfrutar de boa estima vale mais do que prata e ouro. E muitos que têm corrido atrás de prata e ouro têm manchado a sua reputação. Em Romanos 12:17, somos estimulados a não retribuir o mal com o mal. Procurem, Paulo diz, fazer o que é correto aos olhos de todos. Ou seja, cuide da sua reputação. Essa é uma característica exigida para aquele que almeja o pastoreio do rebanho de Cristo. Pois está escrito que ele, aquele que almeja o presbitério, o pastoreio do povo de Deus, deve ter também boa reputação perante os de fora,
para que não caia em descrédito nem na cilada do diabo. 1 Timóteo 3,7. Irrepreensível quer dizer sem culpa, ou que não dá motivos para ser censurado. Nós não somos perfeitos, mas devemos entender que nossa natureza pecaminosa deve estar constantemente submetida ao senhorio de Jesus. Como é que nós vamos resplandecer como luzeiros nesse mundo de trevas? Tornando-se irrepreensíveis e também tornando-se puros e sinceros. Esta palavra é relativa a não ter mistura de mal ou coisa má, sendo assim limpo, puro, sem mancha ou sem dar motivo para ser censurado. Os cristãos devem ser sinceros no sentido de agir com pureza, sem a mistura do mal, livres da falsidade, do engano, da avareza, da corrupção, da arrogância, da má fé. Em Romanos 16:19, nós lemos que devemos ser sábios a respeito do que é bom e puros com relação ao que é mal. Como vamos resplandecer como luzeiros nesse mundo, tornando-se irrepreensíveis, tornando-se puros e sinceros? E Paulo diz, tornando-se filhos de Deus. Por meio do Evangelho de Cristo, nos tornamos filhos adotivos de Deus. Não são todos que são filhos de Deus, apenas aqueles que aceitaram o Evangelho, creram em Cristo, nasceram de novo da água e do Espírito, foram batizados para o perdão dos seus pecados e receberam o dom do Espírito Santo. Na carta aos Gálatas, para afirmar que nós somos filhos adotivos de Deus, Paulo diz, na carta aos Gálatas, capítulo 4, versos 4 e 5, mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Nós não somos melhores que ninguém, mas somos filhos de Deus e devemos viver conforme o nosso Pai nos ensina. Para continuar na família de Deus, nós devemos nos comportar de acordo com as características de um filho obediente como Jesus. Lembrando que ele disse, pois quem faz a vontade de meu Pai, que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, faz parte da minha família. Como vamos resplandecer como luzeiros neste mundo? Tornando-nos irrepreensíveis, puros e sinceros, filhos de Deus e tornando-se inculpáveis. A palavra traduzida como inculpáveis é algo relativo a não ter defeito ou imperfeição. Pedro usa essa palavra para descrever Jesus como cordeiro sem defeito e sem mancha. 1 Pedro 1,19. Sendo assim, Cristo pode ser o sacrifício por nossos pecados, porque ele era totalmente sem pecado e sem culpa e sem defeito, e por causa dele nos tornamos perante Deus sem culpa, ou seja, somos salvos pela graça de Deus. O mérito é todo de Jesus. Num mundo cheio de culpa, os cristãos devem procurar oferecer-se a Deus como cordeiros sem defeito, vivendo a vida cristã conforme Deus quer, para que não venhamos a nos tornar culpados
de nos rebelar contra Deus, vivendo uma vida contrária a Ele. Agora, como fazer isso? Paulo responde na carta aos Filipenses, retendo firmemente a palavra da vida. No verso 16, os cristãos devem segurar firmemente a palavra que dá vida, como alguém que está no meio da escuridão com uma única tocha ou uma única lanterna nas mãos para iluminar o caminho correto. Não devem permitir que nada apague a influência da palavra em suas vidas, porque por meio do seu exemplo pessoal, o mundo tem ou terá uma oportunidade de ver a luz do mundo que ilumina todo homem. Jesus Cristo em nós, a esperança da glória. Preservar ou reter firmemente a palavra da vida quer dizer estar num contínuo estado de prontidão, mantendo-se firmemente em sua convicção. Em nosso caso, retemos firmemente a palavra que nos concede vida, tanto aqui como na eternidade. O mundo está como um animal selvagem, desgovernado, ou um carro sem freio, que também fica desgovernado em tal situação. Porém, os cristãos, orientados por Cristo, podem dar direção e orientação para um mundo completamente perdido e sem esperança, que está cada vez mais desgovernado e indo de mal a pior. Sem Jesus, o mundo perecerá nas trevas, mas nós, como cristãos, devemos continuar brilhando nesse mundo tenebroso. Lembre-se, devemos andar no meio de uma geração corrompida e depravada, sem nos contaminar, pois devemos caminhar como estrelas no universo, que brilham no meio da escuridão, oferecendo esperança e direção. Como cristão, que tipo de exemplo você tem oferecido ao mundo? Pense nisso. Que Deus te abençoe e te guarde. Por bondade do Senhor, nós não somos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Novas são cada manhã, novas são cada manhã, e tão grande sua fidelidade.